Então, desejo que tenhamos uma semana de muito aprendizado, né? Sempre deixo uma mensagem do nosso patrono da educação, né, Paulo Freire. Mas hoje vou deixar para a nossa professora, né, a professora Jussara, para declamar o cordel do Pensamento e Vida de Paulo Freire no ano do seu centenário. Então, muito obrigada a todos e que tenhamos um evento maravilhoso. Obrigada, Josi. Pode dar continuidade ao evento. Obrigada, Giane. Né? Eu consegui colocar para gravar depois que você já havia começado a falar. Mas agora já está gravando, tá, Não tem pessoal? problema. Não tem Tá? problema. Desculpa, Giane, que eu me enrolei aqui um pouquinho. Tem problema. Então, São as palestras, né? Que é esse o nosso objetivo. Então, dando sequência, né, à programação da 10ª Semana Acadêmica do Polo CEDERJ UAB Cantagalo, com um momento cultural, declamação de cordel, pensamento e vida de Paulo Freire no ano de seu centenário. Quem vai fazer quem vai falar, né, e fazer essa declamação é Jussara Pereira de Almeida, ela que é professora, poetisa, membro titular da Academia de Letras de Vassouras, na qual ela ocupa a cadeira número 29, e Jussara, ela tem uma experiência em sala de aula que perpassa nas escolas das redes municipais, estaduais, privadas do município de Vassouras, assim como no estado de Minas Gerais. Sua vida de professora estudante a levou a vivenciar diferentes mundos pedagógicos, como professora, alfabetizadora, diretora de escola, coordenadora, formadora de professores, o qual essa carreira muito ela se orgulha dessa sua trajetória e seu encanto pela poesia presenteia aos leitores diversos trabalhos escritos e publicados sob a forma de literatura de cordel. E hoje ela está aqui conosco para iniciar, né, essa semana tão importante para todos nós aqui do Polo CEDERJ Cantagalo. Então, Jussara, eu passo a palavra a você. Seja bem-vinda ao Polo de Cantagalo. É Josiane, isso? Isso, Josiane. Josiane. Eu estou emocionada porque é uma honra estar aqui hoje, é um privilégio para mim, quanto professora, ser convidada para esse momento ilustre, que é ouvirmos, conversarmos sobre os nossos desafios na educação brasileira. Estou muito emocionada, porque hoje é o dia do poeta, e vocês me presentearam com esse convite. As palavras às vezes me fogem, porque a emoção é grande. Meus sinceros agradecimentos pela valorização dos meus singelos versos, que agora dedico a vocês. Que seja uma noite memorável, de muitas aprendizagens. A Academia de Letras de Vassouras e todos os meus amigos, com certeza, estarão muito felizes com vocês. Vamos ouvir um pouquinho de Paulo Freire. E já é noite, acá tô de novo, pra mode a gente prosear nesses tempos tinhosos. Nada melhor que encontrar um toquinho de lápis assim, curioso, uma voada pra gente rabiscar, uns versinhos cheirando poesia, a gente arrepia só de escutar. Às vezes eu falo com meus botões
só para testar a minha sanidade. Eu gosto de falar também com gente que esquece a idade. Gente do jornal, gente do livro, da internet, da janela, que vive aqui na porta da rua. Eu falo com esse povo tudo, beber uns goles de sabedoria e me fartar de identidade. E com tantas falas e saberes, eu pareço assim, uma chita colorida de tanta liberdade. E PPP papá, caixinha de fósforo, eu vou logo parando de arrudear. E pediram para contar uma história e tenham brabeza para escutar. Ser brasileiro não é pano fino, então comece a se assossegar. Se ajeite aí na cadeira ou na rede, pode ser num banco mesmo ou num sofá, ou senta no chão mesmo, porque a gente aqui não vai estranhar, pois com as durezas da vida a gente sabe como lidar. Eu vou falar de um homem célebre. Se você aí que está escutando a gente, com certeza é conhecedor. Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, o educador. As minhas mãos aqui ficam meio tremas e lutam com a minha emoção em flor para dizer um cordel de boniteza desse pernambucano libertador que nos proporcionou a prevenção do silêncio ensurdecedor. A educação, ela é feita para todos, com diálogo e amor. Paulo Freire, história foi construindo como eu, você e todos. Uns fazem histórias bonitas, outros com um enredo diferente. Mas o que importa são as trajetórias, o significado delas para a gente. E debaixo de uma árvore, Paulo Freire foi alfabetizado. A mãe apresentou um mundo por ele a ser experimentado. Recife jamais imaginaria que do seu chão castigado, grandioso educador nasceria, para dar voz a esse povo calado, provar que educação é um direito e não pode ser violado. Sua trajetória foi construída de ações transformadoras da realidade. Alfabetizou jovens e adultos, valorizou os saberes da comunidade. A cultura, a memória, o diálogo, o significado, a identidade. Onde há significado, amigos, há porquês, reflexão, leitura da realidade. Paulo Freire, educador brasileiro, quando se trata de educação, ele arrebenta as mordaças por inteiro. Ao ler suas obras, esteja aberto ao novo, ao desejo primeiro, de construir o conhecimento a partir do mundo verdadeiro. Noutros tempos, ainda jovem, eu chorei, gente, com dó de mim. Eu fui ler o mundo e descobri que a vida pode ser cruel, sim. Mas logo eu parei de chororô, porque eu entendi
As mazelas da vida não são o nosso fim. Fim é a gente querer o perfume das flores e não cuidar do nosso jardim. Quando se aprende a ler o mundo, nós temos que cuidar da indignação, porque ela é que alimenta, é que propõe caminhos, é a coletividade, é o pensamento em ação. Para o nosso Paulo Freire, educação é busca da liberdade. Toda educação é política. Não existe neutralidade. A educação problematizadora desperta a consciência, pois então, dos homens ainda oprimidos, a inquietude hoje leva à ação. O conhecimento nos traz as luzes, nos traz a libertação. Pelo trabalho de educação libertadora, em 1964, de subversão, Paulo Freire foi acusado. Foi preso e exilado, mas ele não desistiu. Em 1980, retornou ao Brasil. Como todo nordestino, forte e arretado, trabalhou, escreveu muitas obras e pelo mundo inteiro ele é homenageado. Aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem, dedicou o seu viver fecundo. Com eles sofreu, com eles lutou o amor freiriano profundo. Paulo Freire deixou ao mundo um legado permanente sem distinção, a vontade de continuar lutando contra todas as formas de opressão. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes e transformadores. Há pessoas e suas verdades em construção. E nestes anos, para lá de difíceis, que chamamos de momento, Paulo Freire é leitura necessária. É o homem da ternura, do acalento, da amorosidade, do encanto, da educação, do envolvimento. É o homem dos sonhos, da esperança, do vocábulo, compromesso, com pensamentos arrebatadores. Paulo Freire, além da memória, prezava o diálogo, a simplicidade. Deixa suas marcas, fez e faz história na educação nacional e mundial. Ele é o expoente de toda a sua glória. Suas palavras e ações foram lutas para todo lado, por um mundo menos feio, humano e malvado. Educar é um ato de coragem. Paulo Freire foi exímio na definição, na reconstrução deste país. Esqueçamos educação, diálogo, liberdade, equidade, nenhum direito a menos, é mais que desejo, é nossa missão, é ser gente que pensa, que transforma, porque todos nós, todos os brasileiros, somos a maior riqueza
de uma nação. A todos vocês, a minha eterna gratidão. Lindo, que lindo. Muito lindo. Olha os comentários aqui, Jussara. Lindo, que lindo, maravilhosa. Educação é um ato de coragem, né? Parabéns. Educação é a busca da liberdade. Então, foram os comentários aqui, o sotaque, né? Parabenizar o sotaque que você usou. E a gente, todos nós aqui que falamos para você, gratidão também. Nós temos gratidão por você estar aqui conosco nessa semana acadêmica. Muito obrigada por sua participação. Você quer agora falar um pouco da sua trajetória pela educação? A gente ainda tem um tempo, né? Hoje você começou a conversar comigo e você falou que tem muita coisa para falar, né, da sua história. Então, aproveite o tempo e quem quiser fazer perguntas para a Jussara, eu vou ficar olhando aqui no chat. Josiane, tô emocionada. Sobre que você gostaria que eu conversasse com vocês, sobre alfabetização, sobre gestão escolar, sobre a sala de aula. Pode dizer o que deseja. O que é mais, né, o que vocês gostariam de saber. Josiane? Oi, eu estou olhando aqui o chat para ver se alguém vai colocar alguma pergunta. Aham. Porque eu posso falar, né, a partir do que vocês desejam, né, saber, afinal, de professor para professor, né? Fala da sua trajetória como professora alfabetizadora, né? Já que Paulo Freire ele trouxe um método, né, próprio para alfabetizar. Fala um pouco sobre isso para a gente. Quantos anos eu tenho? Quantos minutos eu tenho? A gente ainda tem 30 minutos. Eu vou falar Antes de você começar a falar, eu queria agradecer também a Érica, que é a tutora de português instrumental, que foi através de Érica que nós conhecemos você. Né? Então, Érica, né, viu a sua apresentação em um outro evento, né, Érica? E sugeriu, né, que fizéssemos o convite a você. Então, obrigada, Érica. Eu agradeço. De nada, querida. Estou aqui chorando também. Nossa, eu peço desculpas porque as lágrimas não param. Eu comecei a minha carreira de professora, como eu estava conversando outro dia com a Érica, com a Josiane. Eu era ainda muito jovem. Eu comecei a lecionar, eu tinha apenas 17 anos. Eu fiz, né, concluí o magistério em Carlos Chagas, onde eu estudava, e fui trabalhar numa escola de zona rural, Joaquim Gomes Cardoso, lá em Minas. E eu não sei se já tiveram a mesma experiência, mas quando a gente faz o magistério, né, cursa, você sai de lá e sai com saberes, mas quando você chega na sala de aula, a realidade é muito diferente. E a minha turma era multisseriada, né? Eu lecionava para alunos que hoje se chama pré-escolar,
dos 5 anos, naquela época era primeira série, segunda série, terceira série, quarta, todo mundo junto, naquelas carteiras enormes, e eu cheguei lá na realidade que não tinha nem mimeógrafo, não tinha livro. Eu não sei como que eu cheguei no grupo escolar. E eu olhava para aqueles alunos e olhava para a minha incapacidade de ensinar. Essa é a verdade. Então, eu comecei a tentar cobrir, e agradeço muito por isso que passei, porque nos 2 anos de sala de aula, eu só consegui ser feliz porque eu observava os alunos. E foi uma experiência muito linda que eu quero trocar com vocês. Então, estavam os irmãos com os pequeninos, eu passava atividade, dividia o quadro no meio, passava atividade para uma turma da 4ª série, que sabia ler, sabia escrever, preparava em casa à mão atividades para a garotada da 3ª série e 2ª série e entregava. E tinha os pequenininhos que não liam. E aí eu tinha aprendido, né, o método silábico, aprendi também do fônico para alfabeto. Só que eu percebi a cada dia, não tinha livros na escola para ler. Então eu começava a relembrar as minhas histórias e contar histórias para eles. Eu não tinha nada, a não ser uma grande vontade de ensinar. E passou fevereiro, março, abril, e eu angustiada. E eu descobri que eles gostavam de festinha do Dia das Mães, que isso é função em minha terra. Aí os pais, vamos fazer uma função que todo mundo está gostando de você, professor. No meu tempo, a gente fazia matrícula na casa, na roça, né? A gente ia às casas. Então, vamos fazer uma função. Para os alunos, assim, vamos fazer uma função, né? Ou seja, uma comemoração do Dia das Mães. E eu vou ensaiar vocês. O que vocês vão apresentar? Aí preparei poesia, mas as crianças eles não liam. Mesmo a 4ª série não lia. Alguns liam, outros não. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? De repente uma aluna virou para mim e falou assim, professor, a gente pode fazer isso? Eu falei, isso o quê? Aí ela começou a cantar. Eu não sei cantar tão bonito, mas eu não me esqueço. Mamãezinha, fui ao baile, papaizinho me falou coisinhas lindas que no coração ficou. Me falou coisinhas lindas que no coração ficou. Não é papaizinho, é rapazinho. Aí veio a irmã e cantou. Cantou. Eu vou parar de cantar porque eu não sei cantar. Minha filha, deixa disso, não faz isso mais não. Você é pequenininha, não está pronta para as coisas do coração. Gente, eu olhei, fiquei encantada. Eu falei, meu Deus, eles sabem jogar versos. E começaram a jogar versos. E aí que eu descobri que eles sabiam jogar versos, que era a literatura de... E eles ficaram horas e horas. De repente, vira um aluno e fala assim, professora, olha só, a minha mãe, quando ela vai para o rio lavar roupa, ela canta, ó que saudades que tem da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Gente, Casimiro de Abreu. A festa foi um sucesso, eles apresentaram inúmeros versos, tanto dela que eu não tenho cabeça para contar para vocês. E no outro dia, que acabou a festa, que foi numa quinta-feira, na sexta-feira, eu escrevi lá no quadro, mamãezinha, fui ao baile, rapazinho me falou, e sei.
Mamãezinha, tem no nome essa letrinha. M. Fui. F. Gente, em 4 meses, os meus alunos estavam todos alfabetizados através da literatura de cordel, do significado, da realidade dele. As mãos deles eram grossas, porque eles ajudavam os pais na lavoura, na roça. E enquanto eles trabalhavam, eles aprendiam com os pais os versos, as cantorias. E foi aí que eu fui crescendo, eu fui estudando, entrei para a universidade, para a PUC na época, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e comecei a estudar. E percebi que eu não poderia parar de estudar, conhecer o mundo da alfabetização. Então, foi lá atrás, com apenas 17, 18 anos, que eu entendi que o saber na sala de aula só acontece, a aprendizagem só acontece quando eu observo os caminhos, o que cada aluno tem de conhecimento e onde que eu preciso de intervenção. Eu vou falar uma coisa que todos vocês podem ficar muito tristes comigo. Mas muito jovem eu descobri que uma atividade única para todo mundo não resolve o problema. Eu aprendi isso lá, na roça, na minha primeira sala de aula. Levo e trago, né? Levei e trago para toda a minha vida. E já alfabetizei muitos anos, tive dificuldade com alunos, né, com deficiência, porque eu não sei ainda, né, o braille e outras coisas que eu percebi que eu tinha que fazer psicopedagogia para entender as dificuldades. Porque quando eu compreendo o que o meu aluno precisa, aí aprende. Mas dá trabalho. Dá muito trabalho. Naquele tempo eu elaborava avaliação à mão, porque não tinha como rodar no mimeógrafo. E eu preparava a avaliação, gente, claro que hoje temos inúmeros recursos, mas este é o segredo, conhecer sua turma, não importa se você é professor da rede pública, da rede privada, se você não conhece onde está a sua comunidade. A minha primeira comunidade era na roça, é na lavoura, literatura de cordel. Não vai alfabetizar todas as crianças desse país. Mas naquele momento foi o que eu consegui. Já aqui no Rio de Janeiro, eu alfabetizei as crianças através da literatura. Eu dou esse testemunho para vocês como diretora. 5 anos, eu já estava diretora numa escola aqui em Vassouras, em Andrade Pinto. 5 anos. No 4º ano, eu estava de gestão escolar, com OP na escola. Eu não tinha orientador educacional, não, mas eu tinha um orientador pedagógico. Então, na reunião, eu conversei por que aquela turma já tinha 3 anos que não lia. Aí começou a ladainha, é porque a família não lê para eles, a família não pode ajudar, porque não fazia a tarefa, porque o pai é alfabetizado. Enfim, eu falei, mas
problema é nosso. Esses alunos são da nossa escola. Já passou pela Maria, pelo José, e eu, quanto gestora, estou me sentindo incapaz. O problema é nosso e nós vamos resolver. E todo mundo ficou calado, gente, porque é uma situação muito difícil. Mas o que me move é o desafio. Quando eu vi que ninguém falava nada, sabe aquele silêncio, que você sabe que está tudo errado e que estão falando assim, ela é louca? Pois eu vou compartilhar com vocês a minha loucura aí de novo. Eu tenho como provar, porque a professora está aqui em Vassouras. Eu não vou falar o nome por causa da ética. Alunos da 3ª série, sem ler a palavra. Eu falei assim, então ninguém pode fazer nada, mesmo estando diretora. Eu vou disponibilizar 3 manhãs e eu vou alfabetizar esses alunos e vou ver por que eles não estão aprendendo a ler. Mas antes, se vocês permitirem, eu vou realizar uma reunião de pais, pedir autorização a esses pais, se eles permitem, porque a gente vai estar tocando numa situação delicada. Seu filho, no 3º ano, beleza. Aí, de repente, um professor falou, eu disponibilizo 3 manhãs para matemática. E aí, gente, foi todo um processo. Eu tive medo. Porque é uma responsabilidade muito você estar gestora e ter que parar tudo para alfabetizar. Ué, mas o aluno tem que aprender na escola, não é em casa. É a função da escola. Eu não posso delegar a função da escola para outra pessoa. Então, eu conversei com a secretária, conversei com as velhas, conversei com todo mundo. Outro dia eu conto para vocês a minha história de um escolar, que saiu até na Globo, foi uma coisa assim extraordinária. Foram 14 anos para realizar esse, de fazer escola de verdade, sabe? Sabe aquela escola de verdade? Tenho muito orgulho de dizer para vocês que ela existe. Há caminhos, quando se tem uma equipe que te apoia. Então, conversei com todo mundo. Nossa, foi uma... Enfim, os pais autorizaram. A professora da turma, como disse, está aí hoje para provar. 3 manhãs, ela me passava todo o planejamento dela. O que ela estava trabalhando na área de linguagem, né? Na sala de aula. Ela passava para mim. Eu chegava em casa, elaborava as atividades. Já separava as caixinhas com os... E com o horário de linguagem, eu chegava na sala, ajuda deles mesmos, né? Com as caixas de livros. E eu comecei a alfabetizá-los. Deu certo? Muito! Terceiro conselho de classe. Perguntou qual era a mágica. Lendo em um bimestre. Aí todo mundo, o que você fez? Eu falei, contei. Claro que tinha a lista de nome, que tinha todo o alfabeto nos 3 tipos de letra. E aí vem todo um processo que a gente tem que dedicar. Todos eles hoje já estão no ensino médio, outros já estão na faculdade,
Mas se eu, quanto gestora, continuasse dormindo, achando que não era problema meu, que era problema do professor, porque a gente tem mania de falar que é sempre o problema, a gente tem que ir em cima do problema e tentar resolver. Tem que tentar. E há sempre um caminho. Eu não tinha nessa turma nenhum aluno com deficiência. Por isso eu fiquei encabulada. Eles têm que eles não estão lendo. 5 anos numa escola e não aprende a ler. É porque cada um está em processos diferentes. Uns estavam pré-alfabéticos, outros só estavam na cópia. Outros conheciam o alfabeto, mas não conheciam o som das letras. Outros não sabiam separar a oralidade da escrita. É o diagnóstico. Toda sexta-feira é dia de escrever. Eu sempre digo, o aluno tem que ler e escrever. E na sexta-feira ele escreve e a gente olha onde cada um está, o que cada um está precisando. Nas minhas aulas de sexto ou nono, eu já tive alunos no quinto, no sexto ano que não ia. Eu parei meu conteúdo e fui ensiná-los. Porque o conteúdo verdadeiro é o que o aluno precisa aprender. Ele está no sexto ano, tem que saber ler. Teria. Mas se ele não sabe, eu vou ensinar. Então, vocês estão diante de uma professora que sempre ofereceu aos seus alunos o saber. Eles precisavam saber. Mas é fácil? Não. Mas, afinal, é o meu ofício, é o ofício de vocês. E onde? Se eu não sei ensinar, eu tenho que pensar. Como eu vou ensinar? E eu fico muito emocionada de contar essa história para vocês. Vocês podem achar que, duvido ela numa turma de 30 alunos. Eu, professora de turma de 30 alunos. Eu sou professora de crianças que não comer, que tem todos os problemas sociais. E eu sempre preparava minhas aulas que eu gostava de desenvolvê-las. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto das bonitezas da vida. Se chegasse na sala de aula e eu estivesse feliz, pode ter certeza que a minha aula gostava. Então, eu sempre queria levar algo que me deixava feliz em passar para os meus alunos. Então, sempre muito apaixonada por arte, por leitura, por poesia. Esse é o grande segredo. Não ter medo. Enfrentar o desafio. E se um caminho que você está seguindo certo, tenta outro. E, sobretudo, com a ajuda de todos da escola. De todos. Sem a ajuda do outro, sem humildade. Eu sempre chegava numa rede particular, primeira coisa, eu tentava entender quem eram aqueles alunos, qual era a forma de ensinar, porque é muito diferente da rede pública. Mas, sobretudo, eu tinha que estar feliz na sala de aula. E estava feliz é porque eu tinha preparado aquela aula. Eu nunca consegui dar uma aula normal, gente. Minha visitada por OP, por OE, para saber o que era aquilo que estava acontecendo. Porque era muito difícil eu estar à frente. Eu estava sempre junto com eles. Para ouvi-los. E claro que eu tinha alunos, sapecas, que falava aquelas coisas terríveis comigo.
mas eu tinha o conhecimento aqui. E a escuta muito bem elaborada. Porque quando um aluno não para dentro da sala de aula, ele está me dizendo alguma coisa. E se eu não sei ouvir, eu tenho que pedir ajuda. É isso que eu queria falar para você. Conhecer um por um. É difícil? É. Mas é o caminho mais fácil de ensinar. O que meu aluno precisa? O outro Jussara, segredo. Oi. pode terminar. Pode falar, pode E continuar. o outro segredo, uma escola que entenda que um professor sozinho na sala de aula não faz nada. Precisa da escola toda para ajudar a enfrentar os desafios do dia a dia. É isso. Jussara, não poderíamos ter feito convite para outra pessoa, para abrir essa semana acadêmica. A sua experiência, as suas palavras foram reveladoras, né? Arrancou lágrimas, né? Eu estou vendo aí as colegas enxugando as lágrimas, porque é muito emocionante ouvir uma realidade como professora, porque nós que somos de escola pública, de comunidade, né, é isso que é essa professora que toda escola precisa. Muito obrigada por compartilhar com todos nós a sua experiência, né? E estamos lisonjeados com a sua presença. Muito obrigada. Eu queria ler para você alguns comentários aqui do chat. Né? Desculpe as lágrimas, eu estou emocionada. A Uli Santana, ela disse que está achando tão lindo você estar emocionada, né? E a Delcineia falou que não somos nada sem a educação, muito bonito. O Wagner, ele queria saber como utilizar a música de cordel, né? Como, utilizando a música de cordel, pode ajudar na educação especial. Olha só, na educação especial, a leitura de cordel, a gente tem que saber qual a deficiência, né? Porque para trabalhar com a educação especial, a gente tem que ter muitas habilidades, muitas competências. Então, a gente tem que ver quais são as deficiências daquela turma, daqueles alunos, para a gente trabalhar essas músicas com eles, né? Porque tem o deficiente visual, tem deficientes. Você pode passar o meu telefone, né, para ele, o meu contato, que a gente pode conversar e com certeza eu posso estar ajudando, dar muitos caminhos, trabalhando a literatura de cordel, a musicalidade, né? Porque o brasileiro em si, ele já nasceu musical, dançante, que eu posso conversar com ele melhor sobre isso. Pode ser? Pode ser. Então, Wagner, você pode depois entrar em contato com o Polo, que a gente passa o telefone da Jussara para você, ok? A Cristiane também falou, Jussara, que não poderia perder esse momento. Ela está usando o celular do marido. Oh, meu Deus, que lindo! E a Iana disse que teria algum livro ou site sobre Paulo Freire que nos auxiliaria na vida acadêmica, que você indicaria? Olha, o livro do Paulo Freire, eu não vou me levantar por causa do tempo. O livro do Paulo Freire, que eu gosto muito e que, assim, muita gente fala, e que a gente tem que ler 3, 4 vezes, a leitura, eu digo, necessária, é a pedagogia do opinião. Porque quando
você vai lá na dor, na experiência, é que vai entender o que ele diz, né? O Paulo Freire, ele fala nisso, no significado. Se eu estou trabalhando numa comunidade, nela tem tiroteio, eu tenho muito que saber o que eu vou para a sala de aula, né? O que esses alunos precisam para ter perspectiva de vida? O que eles pensam sobre essa violência? Então, Pedagogia do Oprimido, assim, ele tem números, mas, assim, amo, porque é um livro que balança a nossa base, ele faz a gente ser humano, porque o professor, ele trabalha com vida. Todo mundo fala que é profissional, tem que ser isso, tem que ser aquilo. É trabalhar numa comunidade onde o pai está desempregado, o filho fica sozinho, ouvindo e vendo, né, tudo de ruim dentro de uma comunidade. Então, não é fácil, é muito diferente de um aluno que tem, de repente, todas as suas necessidades básicas garantidas. Até nós mesmos, professores, né? Se nós não temos as necessidades básicas garantidas, como que eu vou ser um excelente educador se eu não tenho nem a ferramenta, né? Enfim, então a Pedagogia do Oprimido leva a gente a pensar isso. O que o outro sente, o que o outro deseja. Porque hoje a escola trabalha e sempre trabalhou com o ter, e a sociedade com o ter. E a gente tem que ter muito cuidado quanto professor, né? Repensar mesmo a nossa prática. Tentar ser feliz nesse mundo cruel e devastador que nos colocam, que nos proporcionam. Mas só nós é que mudamos essa realidade. A gente não pode fazer o jogo, como eu brinco, do sistema. O sistema somos nós. Então, cada vez que eu entrava e entro numa sala de aula, eu sei que os olhos dos meus alunos, dos estudantes, que a gente é muito egoísta, fala que é meu, né? Tem que brilhar. E se não brilhar, eu tenho que descobrir como que eles podem brilhar. Porque aí os brilham. Eu sou realizada no que eu faço. Então, eu estou falando isso porque não sei por quê. A Jussiara, ela pergunta como trabalhar a poesia na sala de aula. Que dicas você dá aí? Tem uma coisa muito legal, muito antiga, mas que os alunos amam. As poesias de Ricardo Azevedo. É um amor. Comece primeiro contando aquelas crônicas do Ricardo Azevedo. Tem uma linda que ele entrevistando, se ele fosse um cachorro entrevistando ele. É uma história muito legal que eu não vou contar, lógico. E depois vocês peguem poesias do Ricardo Azevedo e brinca com ele, sabe? Antigamente se fazia isso, uma pastinha, e nessa pastinha vocês vão colocando os versos com poesias engraçadas. A poesia que a garotada gosta são as poesias engraçadas. E quem faz, né, poesia engraçada, assim, principalmente para essa garotada de hoje, é o Ricardo Azevedo. Ele tem coisas, assim, muito legais, vocês vão amar. Porque Cecília Meirelles, a garotada gosta. Mas, para chegar na Cecília Meirelles, né,
Quem me compra um jardim com flores? Eles têm que compreender o que é leilão. Eles têm que compreender o que é eu lírico. Então, muitas vezes, a poesia é algo que se torna, assim, não prazeroso para a garotada, porque a gente pega as poesias que exigem deles. Então, o grande segredo da poesia é começar com as poesias que são músicas. Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Vamos desenhar, porque na música tem poesia. Garotada gosta de interagir, de vivenciar aquilo. Então, vocês podem montar, né? É muito fácil, né? A gente põe o papel ali plastificado, escolhe as poesias. Vocês podem apresentar autores. Hoje eu vou apresentar para vocês uma autora, Clarice Lispector. Não dá nesse momento. Mas uma Eva Furnari. Vamos conhecer a Eva Furnari. Onde que ela nasceu? Vocês nasceram onde? E a Eva Furnari. Olha que legal essa poesia dela. Vamos brincar de trocar a palavra igual ela troca. Então, a poesia na sala de aula tem que ser emocionante, interativa. Ela tem que ser brincável, tem que ser prazerosa. E tem que ser aquela que canta. Entendeu? Não precisa ser as mais simples. Mas as crianças têm que sentir prazer. Então, leiam Azevedo, vocês vão se apaixonar. Os meninos, as meninas. Aí depois vocês vão passando para os demais, né? Porque a gente sempre começa pela Cecília Meirelles, né? Então, a garotada tem hora que não consegue entender muito. Por quê? Porque não tem conhecimento de poesia. Porque poesia é tudo que sai da alma. Uma coisa tão simples, né? É o que sai da alma, é o lírico. E poema é verso. Que isso tem que ser muito claro para a garotada, que o poema é tudo escrito em versinho. Já a poesia tem onde o coração diz. Pode ser numa carta, enfim. Esse é meu conselho. Busquem poesias que eles possam colocar música, brincar com as palavras, eles vão se amarrar e vão começar a escrever também, adoram. Falou que é rima, é com a garotada. Então. Legal, obrigada. Tem um comentário aqui da Meire, ela disse o seguinte, ó, na perspectiva freiriana, a educação e a cultura são fundamentais na construção da cidadania, e nada como cordel para mesclar as duas. Parabéns, professora, por sua sabedoria e simplicidade. Oh, meu Deus, que hoje é dia só de certeza. Oi, gente, gratidão. Né? Ele era o homem da simplicidade, que lindo. A Iana também disse o seguinte, ó, a criança já se conecta com a poesia desde cedo. As cantigas de roda são pura poesia. Sim. A cantiga de roda a gente aprende lá na universidade, né? A gente vai estudar as cantigas de roda, a literatura infantil, o porquê das tristezas, mas a garotada nem para pensar o que quer dizer aquela cantiga de roda. Então, isso é muito legal, e tem que resgatar mesmo as brincadeiras, né, de antigamente. A pessoa fala, as crianças não querem. De outro dia eu conto para vocês sobre que as crianças não gostam de brincar. Outro dia vou contar para vocês. Eu tenho uma história real, linda, projeto, né? Eu sempre trabalhei com muito projeto da escola. Fantástico, fantástico, essa coisa de roda, de brincadeiras. Nossa, muito bom, muito bom. A Deucineia também colocou o seguinte comentário, essa experiência eu quero ter de professora. Toda vez que eu falo que estou fazendo licenciatura, sou questionada, devido já ter minha profissão bem resolvida. No passado, foi a profissão que escolhi, logo quando concluí o ensino médio. É uma profissão linda, como é lindo ter a oportunidade de escutar cada palavra sobre a profissão. Nunca
Nunca é tarde para recomeçar, estou aqui. Ai, gente, que lindeza, que vontade de estar pertinho aí de vocês e abraçar. Ai, que não pode. A Michele também disse que lindo testemunho, parabéns pela caminhada. O Wagner também colocou um comentário, a vida é sempre uma aprendizagem, educação é tudo. Sim, se a gente A acha que Clarissa, sabe tudo, né? O professor que acha que sabe tudo é ser humano. Isso a é um Clarissa, fato muito esquisito que a gente aprende todo dia, todo dia. desculpa ter te interrompido. A Nada. Clarissa disse, uma linda experiência que a professora está nos passando. O Eric, ele pergunta, qual conselho daria para quem está iniciando a lecionar? Qual conselho eu daria para quem está iniciando a lecionar? Um conselho que serve para quem está iniciando e até para quem já está há 20 anos, 30. Humildade para aprender. Nada de paranoia quando aparecer um desafio. Observe seus alunos. Deixe seus alunos falar. Você tem que ouvir seus alunos. Ah, você tem que dar o conteúdo. Tem. Vocês já perceberam que as crianças falam o tempo inteiro, mexem no celular o tempo inteiro? Todo mundo fala e ninguém escuta ninguém. Estamos numa época que se fala tudo, mas todo mundo é surdo e mudo. A gente tem que ir. Porque quando a gente para ouvir, conversar mesmo, sabe aquela rodinha lá da educação infantil? Que é a hora da rodinha. A gente precisa conversar com os alunos, deixar eles. Porque quando eles falam, eles aprendem a ouvir. Estabelecer juntos regrinhas, como que funciona, 10 vezes se for possível. E ter muita paciência. Saber que você é professor, não é o salvador do mundo. E toda vez que sentir dificuldade, não tenha vergonha de debruçar sobre essa dificuldade e buscar vencer. Porque nós, professores, somos estudantes de uma vida inteira. Se eu dei a aula, meu aluno não foi bem na prova, o problema é meu e dele, é de nós dois. Lembre-se sempre disso, sempre disso. Será que a minha aula, eu estou conseguindo fazer essa aula bem bonita, bacana, que eu estou gostando e que meus alunos também estão gostando? E quando a gente inicia a nossa carreira, a gente é muito inseguro. Eu hoje já tenho mais de 32 anos de sala de aula. Eu vou proferir uma palestra, eu estou insegura. Quando acaba essa insegurança, é ruim. Porque aí você já sabe tudo, que você é o dono da verdade. E nós não somos donos da verdade. Quando a gente sente um pouco de medo, quando a gente fica com vergonha de uma falha, porque nós falhamos em sala de aula. Assim como qualquer um falha, a criança falha, o diretor, todo mundo falha. É saber que isso pode ser corrigido, que isso pode ser perdoado. Eu dei uma atividade, o aluno não aprendeu, meu OP não gostou, a diretora reclamou, o pai falou, enfrenta com humildade. É assim, assim, assim que eu penso, por isso que eu fiz.
Não fácil, quando eu trabalhei o Código da Vinci, numa escola particular, que os alunos eram de uma outra religião, sei lá qual era. Vocês imaginam o que eu enfrentei. Eu expliquei para os pais. Eles queriam esse livro. Por que vocês compram? Eles não produzem o próprio dinheiro. Não compraram o Mundo de Sofia. O Código da Vinci era para os alunos que queriam ler. E o Mundo de Sofia era para os outros alunos. Os pais não queriam ler. Então, para você que está começando, não tenha medo. É só não ter medo. E nunca achar que sabe tudo. Porque todo mundo, o espaço que você trabalha, pode muito te ajudar, se você se permitir. Em todo lugar que leciono, até hoje, dessa idade, eu ajudo, eu observo e falo a verdade. Eu não estou conseguindo. Aquela turma não para de falar, me ajuda. Eles falam muito mais alto do que eu preciso de um tempo, eu não estou conseguindo. Eu sei que é muito difícil para um professor assumir isso, mas eu sempre fui assim, exótica. Sempre caí, mas sempre me levantei. Nunca tive medo quando um OP chegou para mim um dia e falou para mim: por que você está trabalhando literatura de cordel de Leandro Gomes de Barros nessa turma? Olha como que esse texto está tudo errado. Falei para ela: é porque esse texto é escrito na verdade. Você já leu Patativa do Assaré? Você sabia como que ele escrevia, como o povo falava? Você sabe o que é linguística? Então, há sempre isso, diálogo, humildade, e saber que a gente não vai resolver o mundo, mas que aquela sala de aula, você ensinar e aprender todos os dias, professor. Não tenha medo. Siga em frente. Jussara, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença, tá? Foi muito bom passar esse tempo aqui com você, ouvindo a sua experiência, né, os seus conselhos de uma professora já experiente, né, mas que a cada dia está aprendendo. E eu queria registrar também a presença dos alunos do Polo de Nova Friburgo, do Polo de Piraí, né, que estão aqui nesse evento conosco. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Tá? E os nossos alunos, é claro, do Polo de Cantagalo. Nós teremos agora uma outra palestra que está em outra sala. Tá? Eu acredito que já estejam lá começando, que é com a professora Silvia Moreira Goulart. Ela vai falar sobre os impactos do isolamento social obrigatório na educação. E eu coloquei o link aqui, o link dessa nova palestra, aqui no chat. E eu queria saber se todos preencheram a lista de presença para receber o certificado. Então, eu também vou colocar ele novamente aqui, caso alguém não tenha preenchido. Então, muito obrigada pela presença de todos. Agradeço mais uma vez a Jussara, tá? E nós vamos, então, seguir para a próxima palestra. Jeane, quer falar? Só agradecer a professora, né? Prazer em conhecê-la. Foi emocionante, fiquei aqui vendo o chat, acompanhando todo mundo. Foi encantadora a sua apresentação, a emoção, né? Como você passa, o encantamento que você fala da sua profissão. Isso nos deixou muito emocionada, foi contagiante. Nós abrimos a semana acadêmica com chave de ouro, certamente. Muito obrigada, professora.
Giane, um prazer. E quando vocês precisarem de algumas palavrinhas e experiências, é só entrar em contato. Porque amo, muito orgulho do que fiz. Muito. Ser Obrigada. professor, para mim, é Muito obrigada. gratidão a todos vocês que Obrigada. me ouviram. Muito obrigada. Então, pessoal, uma boa noite e vamos para outra palestra.